que acompanha as redes sociais do Jornal Estafeta. Estamos no ar com mais uma edição do Saúde Bem Viver. E na edição de hoje nós vamos conversar com a enfermeira Juliana Machado Causa. Ela é enfermeira do ambulatório ali na clínica Nossa Senhora de Lourdes. E o nosso assunto hoje é um assunto que está bem em alta nesses últimos anos, no último ano, acho que para ser mais exata, que é sobre vacinação. Primeiramente, seja bem-vinda, Juliana. Obrigada, bom dia a todos que estão nos assistindo, ouvindo. E então a gente já vai começar a nossa conversa. Acho que é importante a gente já ressaltar a importância de se fazer a imunização, de fazer a vacina. Porque ultimamente a gente percebeu, vamos assim dizer, antes de começar toda essa questão da Covid-19, de virar uma pandemia, a gente via que tinha um movimento de pessoas que não queriam fazer as vacinas nos seus filhos, um movimento anti-vacina, tá? E muitas crianças deixaram de receber essa imunização e doenças como sarampo, rubéola está aparecendo também, né? E eu, assim, para iniciar a conversa em relação à imunização, eu sou uma defensora muito grande, como enfermeira, profissional da saúde, né, que a gente consegue enxergar a importância disso no decorrer da minha profissão. Eu enxergo cada vez mais a importância das vacinas. A vacina é uma prevenção contra a doença, ela não é curativa, ela é preventiva. Então, a ideia da vacina é que o nosso sistema imunológico, a partir da aplicação, a gente se desenvolva uma proteção contra a determinada doença, determinado vírus, determinada bactéria que está circulante, que são doenças que podem provocar a situação que nós estamos vivendo hoje, no caso uma pandemia, no caso viral, né? Então, assim, a importância da imunização é primordial, desde a primeira infância, a idade adulta, aos idosos, né? Eu vejo assim que, eu estava comentando até contigo a importância da Covid, teoricamente, que veio nesses dias, nesse tempo aqui, que eu acho que não temos como não falar dela, né, devido à situação da pandemia, que ela trouxe um pouquinho para as pessoas qual é a importância de uma vacina, que hoje a gente, no cenário mundial, não só do Brasil, né, como a vacina do Covid está sendo importante para diminuir os casos, para começar a abrir em outros países estádios, começar a gente voltar a ter teoricamente uma vida normal, né? Isso é tudo relacionado à vacina, que veio em forma muito rápida, graças a Deus, com a ideia dessa situação da pandemia, né? E que eu acho que é uma herança, graças a Deus, que o Covid está nos trazendo, e eu venho aqui para defender muito isso, tá? Dessa importância da vacinação, da prevenção. Lembrem-se disso, vacina é prevenção. Então, todas as vacinas que tem na rede pública, na rede privada, todas elas passam criteriosamente, como as do Covid hoje, né, que são vacinas que foram feitas rapidamente, que foram tentado fazer o mais rápido para poder ter acesso devido à situação da pandemia, da doença, da gravidade, da mortalidade que a gente está tendo. Eu acho que a gente tem que lembrar que todas as vacinas que temos disponíveis são importantíssimas. Então, desde lá da primeira infância, adulto, idoso, nós temos que seguir o calendário vacinal. O nosso país é um país muito desenvolvido em vacinas e, inteligentemente, eu acho que no nosso país nós temos vários problemas, né, em geral, não estou aqui para falar isso, mas sobre vacinas a gente é muito desenvolvido. Nós temos um calendário muito bom na rede pública, que as pessoas não pagam nada pelas vacinas, né? E nós temos também o complemento muito interessante na rede privada de várias vacinas, e temos todas também, no caso nós na clínica temos todos os tipos de vacina, desde igual à rede pública, a algumas um pouquinho diferente que é da rede privada especificamente, que abrange a primeira infância, de 2 meses até 110 anos, digamos que a gente vive 120 anos, né? Então isso é fundamental, a vacina é a prevenção contra qualquer doença. Então, eu novamente trago a importância de seguir o calendário. Se vocês pais, adultos, idosos, não têm noção de olhar a carteirinha e dizer tá faltando tal vacina para mim fazer, vão no posto de saúde do local de vocês, pode vir na clínica para mostrar para nós, que também temos condições como profissionais para trazer para vocês que tipo de vacina que está faltando. Não é o caso que vocês vierem na clínica para mostrar para nós a carteirinha que eles vão ter que fazer a vacina com a gente. A gente vai orientar a vacina que tem na rede pública, a gente vai dar opção para a pessoa se ela quer fazer na rede pública ou com a gente, né?
só para deixar claro a importância disso. Eu acho que nós, como profissionais da saúde, nós temos que defender muito as vacinas, né? E eu gostaria que a população ficasse atenta que uma vacina não substitui a outra, quanto o Covid e a vacina da gripe, né? O ano passado, que foi a situação do início da pandemia, que as pessoas viram a importância na vacina da gripe, muita gente veio se vacinar que nunca tinha se vacinado, que era dos grupos prioritários e nunca tinha se vacinado, porque ou não acreditava na vacina ou não entendia sobre a vacina, no caso da gripe, né? Mas vieram devido à situação do medo do Covid para vir se vacinar. E nós estamos tendo uma procura menor agora da vacina da gripe, porque parece que as pessoas trocaram, viraram a chave, que agora é só do Covid importante. De forma alguma, gente, tá? A vacina da gripe, ela vai prevenir contra um tipo de vírus. E a vacina do Covid contra o do Covid, que todo mundo conhece ele, que ele é agora a celebridade do momento, né? Então, assim, ó, pode me interromper. Tranquilo. Já vamos entrar então na questão da vacina da gripe e da influenza. Conta pra gente por que é tão importante a gente, ainda mais agora que é esse período de mudança de tempo, em que é mais comum que a gente tenha algum tipo de sintoma respiratório, por que é tão importante a gente procurar fazer essa vacinação contra a influenza, contra a gripe, nesses períodos de Covid? Olha, gente, não só nesse período de Covid, de novo, vou trazer para vocês, todos os anos a gente deve repetir a vacinação contra a gripe. Vou explicar bem rapidinho por quê. O vírus da gripe, como o vírus do Covid são vírus, ele se muta. Então, todos os anos, a vacina da gripe, ela é estudada, visto quais são os tipos de vírus da gripe, da influenza que estão mais circulantes e é feita a vacina em cima disso. Então, o ano que vem, a vacina vai mudar de novo. A vacina a gente compra, para vocês terem noção, ela tem validade só até o final do ano. Por quê? Porque o ano que vem vai mudar a vacina por causa da situação da circulação do vírus. A do Covid provavelmente vai ser da mesma forma, porque é vírus, ele se muta, a gente já ouviu falar sobre mutação, e o ano que vem provavelmente a gente vai ter que se vacinar de novo contra o Covid e vai ter a mudança novamente da vacina por causa da circulação do vírus diferente, né? Então a importância da gente vacinar contra a gripe nesse momento pandemia, Covid, importantíssimo, porque a vacinação contra a influenza vai nos ajudar a não adquirir vírus relacionado ao H1N1, que a gente já ouviu no passado, né? Contra a influenza, e a gente vai conseguir não apresentar sinais e sintomas gripais e a gente não vai ficar tão preocupado que seja Covid. Muitas vezes a gente vai precisar se afastar do trabalho, porque era só influenza, mas hoje até a gente constatar que é só influenza, que é só H1N1, que não tem esse risco tão grande como é a Covid ainda, a gente vai poder ficar mais tranquilo, entende? Porque a gente não vai apresentar sinais e sintomas gripais se for a influenza que a gente for atingido, porque a gente vai estar vacinado, né? E isso vai ajudar em todos os sentidos. E aqui eu queria até trazer algumas empresas, a gente está fazendo convênios empresariais com escolas em relação à vacina da influenza, que infelizmente Covid a gente não tem na rede privada. E a gente queria até agradecer as empresas que entraram nesse convênio com a gente, né, nessa campanha empresarial, que eu entendo que são empresas que estão muito conscientes da importância da vacina e eles estão levando para os seus colaboradores, que não são do grupo de risco, né? Que a grande maioria das empresas, os colaboradores estão numa faixa que não entra teoricamente no grupo da saúde pública e eles estão sendo contemplados com essa vacina que vai auxiliar em todo esse processo que eu falei. E, inclusive, a gente fez esse convênio, né, com essas campanhas que é estendido aos seus familiares também, dos funcionários, e que também estão aderindo muito a essa campanha de se vacinar e também, infelizmente, eles não estão no grupo, mas isso vai ajudar tanto pessoalmente as pessoas, a empresa sem sombra de dúvida, gente, por quê? Porque a empresa, ela não vai ter funcionários, vai diminuir os atestados com certeza, em relação à circulação, no caso do H1N1, né? O Covid, infelizmente, quando eles chegarem, a vacinação, que eu espero que seja o quanto antes também. Então, vocês pensem, quando que nós tivermos disponível a vacinação em geral, não só para agora que a gente está chegando, né? Os grupos de risco, depois mais grupos e vai vindo, graças a Deus. Essas pessoas vão estar vacinadas contra a influenza e contra o Covid também. Então, vai ser perfeito. E isso auxilia geral, a população geral, a população rede pública de saúde, todo mundo. Porque, que nem eu novamente vou dizer, quem está no grupo prioritário da vacinação da influenza está a si se ajudando e a população em geral.
Porque quanto mais pessoas vacinadas, que todo mundo fala, tem que ter vacinação em rebanho do Covid, vocês já ouviram falar. É a mesma lógica da gripe. Se a gente tiver vacinação em rebanho da gripe também, a gente vai ter uma circulação menor do vírus e ninguém praticamente vai ter esse contato. Inclusive, o ano passado foi muito interessante. Foi feita uma vacinação muito grande da gripe, com expectativas extraordinárias de doses, foi atingindo todos os índices necessários. E sim, com afastamento, né, o uso de máscara, que daí, claro, também o da gripe é por gotículas que a gente acaba adquirindo. Ele diminuiu muito em todos os locais em relação a isso também. Vamos aproveitar esse gancho das empresas. Se algum empresário, alguém ao assistir essa entrevista, quiser solicitar a clínica para que possa se fazer essa vacina, que procedimentos eles têm que fazer lá com vocês? Eles podem entrar em contato pelos nossos telefones, normalmente eles vão direcionar a mim, né, que eu sou a responsável, eu sou a enfermeira e eu tenho um domínio bem grande das vacinas, a gente combina, inicialmente assim, ó, o que a gente está fazendo com as empresas? Nós estamos indo em loco na empresa, a gente vacina conforme a disponibilidade deles, poderem parar alguns setores. Isso eles se organizam e a gente vai vacinar na empresa se eles preferirem, ou as pessoas podem vir até a clínica também se vacinar. Nós tivemos a Lumiconte, que a gente vacinou toda a Lumiconte, que isso é um ganho muito grande, inclusive para Vila Flores, no caso que não é aqui da cidade. Nós vacinamos toda a Lupatec, que também é um ganho muito grande, em geral, né? E muitos dos seus familiares também vieram se vacinar, que fiquei bem feliz. As famílias estão imunizadas, né? Que é uma coisa um ganho muito grande para mim também como profissional, de a gente ter desenvolvido essas campanhas também e auxiliar nessa situação de afastar essas doenças, literalmente afastar, né? Porque não é tratar, é prevenir, né? Isso é bem importante. E nós vacinamos a Cressol, o Cressol também, o banco aqui, Bento, Carlos Barbosa, nós fizemos várias vacinações em todos os locais. É só entrar em contato com nossos telefones, 3441-9500, que é o geral, ou 3441-9527, que seria do ambulatório especificamente, né? E também pro WhatsApp, 99162-1175, que a gente pode conversar. Mas assim, a gente tá passando os e-mails, propostas para toda a região, inclusive nessa campanha a gente já ofereceu o convênio com a clínica, que a gente oferece para as empresas alguns descontos para os seus colaboradores e alguns serviços nossos, como exames laboratoriais, procedimentos ambulatoriais, os testes rápidos do Covid. Agora a gente está com uma campanha dentro desses convênios também quanto aos toxicológicos, né, que são os motoristas, e agora saiu também na legislação a importância deles fazerem. Então, quem está aderindo os convênios com a gente, indiferentemente seja de vacinas ou os outros, a gente já tem essas facilidades. Está sendo muito focado nas empresas, porque a gente enxerga que é um nicho muito grande da população. E quanto a vacinas, que nem eu falei, a grande maioria das pessoas que trabalham nas empresas não tem acesso na rede pública, né? Porque teoricamente são pessoas mais jovens, o risco de fazer a forma grave da doença com certeza é menor. Mas delas transmitirem e adquirirem, existe também. E novamente digo, as empresas ganham muito, porque o funcionário acaba não ficando doente, que é ótimo para ele, e ele não vai se afastar do trabalho, que daí continua produzindo, né? Dando sequência, eu queria que tu falasse um pouco pra gente, explicasse sobre essa questão do período entre vacinas, sobre muitas vezes algumas vacinas a gente toma um reforço sobre ela. Por que isso acontece? Isso. Em relação ao período, queria começar com a do Covid e da gripe, que é bem importante e que as pessoas têm que ficar muito informadas disso, mas claro, eu vou realmente jogar a responsabilidade em cima de nós profissionais. Porque eu, como profissional, quando eu pego a carteirinha da pessoa, eu tenho que olhar lá em relação às vacinas que ela fez. Então, em relação ao Covid, principalmente, e a gripe hoje, que nós temos as duas campanhas acontecendo ao mesmo tempo, né? O Covid só na rede pública, a gripe na rede privada e rede pública também. Então, no Covid tem dois tipos de vacinas, agora tem três, mas então vai só para a capital, aquela que é super refrigerada e tal. Então, dois tipos de vacinas. Uma tem um intervalo, no máximo, de 1 mês, 15 dias e tal, da primeira e da segunda dose. E a outra tem 3 meses da primeira e da segunda dose do Covid, né? Então, o que eu oriento para a pessoa, tipo, um idoso ou alguém que está no grupo do Covid, vem pedir a vacina da gripe lá na clínica? Aí eu sempre pergunto, por telefone inicialmente, para a pessoa não ter que se expor, vir lá. A senhora fez qual das vacinas? Não sei. Aí eu peço para a pessoa vir para mim, poder olhar, né? Mas de qualquer forma, eu dei orientação por telefone a hora que a pessoa vir, eu tenho que olhar com aquele. Isso é obrigatório do profissional fazer.
para a gente não cometer erros, né? A imunização é tão importante quanto fazer adequadamente, e é importante receber a imunização e ser muito adequado. Porque tem risco, infelizmente, nós vimos várias coisas muito ruins, e isso daí descredibiliza as vacinas, que é uma grande preocupação que eu tenho. Então eu apelo até para os profissionais que nós tenhamos muita atenção, né? É uma medicação de grande importância, então tem que ser feito, todas são de grande importância, mas a vacina é extraordinariamente importante, porque a gente pode perder o ciclo da vacina, a gente pode perder um monte de coisa que a pessoa não vai ter aquela imunização adequada. Então, assim, a pessoa liga, eu peço para a pessoa se ela fez a da Coronavac, se ela fez a Oxford AstraZeneca, qual que ela fez? Eu fiz a Coronavac. Senhora, se ela já fez a primeira e a segunda dose? Não, só fiz a primeira. Então a senhora aguarda a segunda dose, depois a gente aguarda 15 dias e a gente vai fazer a da influenza. Nunca eu vou fazer a da influenza antes de fazer a segunda dose da Coronavac, porque é um tempo muito pequeno e eu prefiro que a pessoa aguarde pegar a sua segunda dose, porque é uma situação que está bem complicada também, todo mundo está acompanhando em relação à primeira, a segunda dose e tal. Porque daí, se eu fizer a vacina da gripe ali, ela vai ter que aguardar 15 dias para fazer a segunda dose. Talvez ela perca o prazo, não que ela não vai conseguir fazer. Mas daí eu vou atrapalhar lá a rede pública também, né? Como rede privada. E provavelmente a rede pública está fazendo a mesma logística. E quando é a AstraZeneca, aí é uma situação assim, ó. São 3 meses. Dá pra gente fazer a da gripe, mas tem que ser muito bem calculado. Por que eu digo isso? Eu tenho que fazer 14 dias após a primeira do Covid aqui. E daí depois eu tenho que dar mais 14 dias, pelo menos, para fazer a outra. Então eu não posso ter risco, tipo, a pessoa esperou 15 dias para vir procurar a da gripe, ainda dá para fazer. Mas esperou 2 meses e fazer 15 dias já fazer do Covid, eu não acho legal. Eu prefiro deixar a pessoa fazer do Covid também. Então tudo isso tem que ser muito avaliado pelo profissional. E isso é responsabilidade do profissional, não é responsabilidade do paciente, porque quem tem que ter o conhecimento quanto a vacina, quanto prazos, quanto primeira, segunda dose, intervalos, somos nós obrigatoriamente, né? Porque nós temos todo um treinamento, né? A clínica é credenciada a partir disso, dos POPs que a gente desenvolve, tudo isso. Então isso é uma parte bem importante do Covid que eu tento sempre deixar muito claro, porque é bem importante. Então assim, se vocês não sabem que vacina que é, chegam lá com a carteirinha pra gente avaliar. Não pode fazer isso não. E assim, que eu falo para as gurias dizem, o pessoal chega lá e diz assim, uma senhora, eu fiz a vacina do Covid. Eu acho que foi tal dia. Não, se a senhora não tem a carteirinha, infelizmente, eu não posso fazer. Por quê? Porque é segurança para a senhora, para o nosso cliente e para nós como profissionais também, tá? Uma outra coisa que eu queria falar, bem rapidinho, da importância assim, do profissional mostrar a vacina para a pessoa. Mostrar, vacina influenza, né, trivalente, tetravalente, digamos, mostrar a validade. O cliente tem direito disso. Isso não é uma rotina das pessoas pedindo, do cliente pedir. Eu gostaria assim, trazer isso para as pessoas, da importância, seja na rede pública, seja na rede privada, a pessoa, o paciente, o cliente, não sei como a gente pode colocar para as pessoas entenderem melhor, tem todo o direito de saber que vacina. E isso é um check-in para mim profissional. Por quê? Porque, gente, tem dias que a gente está numa correria e tal. Que eu vou lá e tenho a minha geladeira cheia de vacinas. Eu posso pegar a vacina errada, eu sou uma pessoa. Então, se eu fizer um check-in com o meu cliente, aqui era coronavírus. Não, mas tu vai fazer a vacina da coronavírus, eu ia fazer influenza. Aí na hora, antes de aplicar, que não pode acontecer o erro, não pode acontecer o erro depois de aplicar. Tem que acontecer antes. Então, é um check-in para mim, profissional, e é uma segurança para o cliente, qualidade, né? Porque, como eu falei, é muito importante. É como a gente fazer uma vacina errada numa pessoa é inacreditavelmente complicado. E como fazer fora da validade, uma vacina que não é, sei lá, que nem fizeram lá, não sei onde, Covid, em vez de fazer influenza, fizeram Covid, em grupos que ainda não foram estudados, como crianças, sabe? Isso é muito grave, né? É muito grave, tomara a Deus que dê muito bem, que um pouco abra as portas para ir para as crianças. Mas está com um risco muito grande, né? Então, eu apelo isso, que os profissionais façam isso e que os clientes cobrem isso, se caso o profissional esquecer de fazer. Né? A validade é importantíssimo e o tipo de vacina que está sendo feito. É direito de todo mundo e é um check-in para o profissional. Voltando ao tempo ali que tu me falaste em relação à imunização, que é uma coisa que eu quero trazer muito grande para vocês. Falando mais da influenza, porque a do Covid a gente está desenvolvendo conhecimento ainda, tá? E é ótimo, façam, pelo amor de Deus, quando chegar o momento de vocês fazerem a do Covid, façam. E tá claro que isso que está melhorando, vai melhorar muito a nossa vida, nós vamos passar por esse momento muito ruim.
Da influenza. A gente faz a vacina da influenza hoje, demora pelo menos 15 dias para começar o processo do organismo reconhecer e desenvolver anticorpos. Então, assim, ela diz assim, a pessoa fala assim, eu fiz a vacina da gripe e fiquei gripada. Gente, sim, a gente pode, tanto quanto está explicadíssimo isso sobre o Covid, que uma tem 50%, outra tem uns 50% de eficácia, e tu pode adquirir, mas tu vai adquirir de uma forma muito menos grave, talvez tu vai precisar de internação e muito menos UTI, quanto ao Covid. A influenza também leva a gente para UTI, tá, gente? Posso garantir para vocês, né, de experiência profissional, literalmente leva também. Se a gente tiver a vacina, o risco, sim, tu pode pegar a gripe, mas tu vai ter uns sinais e sintomas muito mais brancos. E se tu teve uma gripe prolongada e foi H1N1, se tu não tivesse a vacina, tu ia ter uma forma muito pior. Pior que nem vocês enxergaram na TV, aquelas pessoas da UTI que hoje foi muito aberto isso, né? Muita gente morreu também naquele período da H1N1. Não, muita gente morre até hoje, gente, da H1N1. Não esqueçam disso, não é só o coronavírus que existe. Eu posso garantir para vocês, a grande maioria das vezes no inverno nosso, o último ano foi atípico por causa da situação da máscara, por causa da situação que as pessoas procuraram muita vacina da influenza e por causa da situação do distanciamento, que sim, é um vírus essencial também, está no ar tanto quanto o Covid. Só que graças a Deus está controlado porque nós temos a vacina e não foi uma pandemia, foi em alguns locais que ele apareceu em maior intensidade, que na época ele apareceu foi bem complicado também, tanto quanto o Covid, só que foi em loco, não foi mundial. Por isso que as pessoas não... é mais tranquilo. Não, também é uma doença, por isso que tem vacina, por isso a importância de prevenir. Então assim, mães que têm seus filhos na faixa etária para ir na rede pública, vão na rede pública. Se quiserem, a gente tem na rede privada também. Olha, se tiver possibilidade de fazer, façam. Quem tem na rede pública, quem não tem na rede pública, façam. Posso garantir para vocês que é a melhor prevenção. Vacina, qualquer vacina, influenza, Covid, meningite, qualquer que você possa imaginar, se a gente fosse falar todas, que tenha muito tempo, né, e explicar cada uma, seria ótimo, mas façam a vacina. Então, lembrem que tem esse tempo para iniciar a imunização do corpo e reconhecer aquela aplicação, reconhecer que tem que desenvolver anticorpos contra aquilo. E para fechar a imunização, teoricamente são 2 meses em vacinas, que é uma dose só. Vacina do Covid é uma dose, a segunda dose, aí depois a pessoa vai começar a produzir. E de qualquer forma, tem que manter, mesmo depois de 2 meses de segunda dose, tu tem que manter o distanciamento, a máscara. Por quê? Porque ela te protege numa porcentagem. É uma vacina nova, né? Tá sendo desenvolvida, é ótima, tá? Graças a Deus melhorando, mas te protege uma porcentagem. Tu não deixa de ter risco de contrair a doença, e sim, não dá pra dizer que nunca vai acontecer de uma forma grave. Não dá, mas a porcentagem para acontecer é mínima. Então, assim, sem sombra de dúvida, vacinem-se, sem sombra de dúvida, não tem outra forma mais segura de prevenção. E assim, eu digo pra vocês, eu defendo muito, eu acho que a nossa agência, a Anvisa, ela é muito criteriosa. Os profissionais que estão lá, eles estão se expondo, se eles liberarem uma vacina para fazer, seja do Covid, da influenza, o que for, eles vão estar expondo a eles também, né? É uma coisa muito séria a vacina, porque teoricamente está distribuindo uma forma atenuada, mas a doença também, né? Então, assim, é muito bem estruturado. E nós somos um país muito velho em vacinas. Então, assim, acreditem nas vacinas, façam as vacinas. Então, pra gente encerrar, tá? Primeiramente, queria te agradecer pela presença aqui e por ter esclarecido muitos pontos que às vezes a gente vê tanto, mas não se dá conta, né? Sim. Para encerrar, eu queria que você deixasse um recado para todo mundo que está nos assistindo sobre essa importância de manter esse calendário vacinal atualizado, de sempre procurar, seja a rede pública, seja a rede privada, onde você se sentir confortável, para realizar a imunização para tantas doenças, porque tem vacina para muita coisa. Isso, eu assim, novamente eu trago para vocês que a vacina é prevenção, todas elas são prevenção, nenhuma é curativa, é preventiva. O calendário vacinal tem a carteirinha de cada pessoa, né, criança, adulto, idoso, cada um tem a sua carteirinha. Procurem, se vocês não, a pessoa provavelmente não vai saber avaliar, quem vai saber vai ser um profissional. Procurem a rede pública, a rede privada, pra gente olhar, pra gente atualizar essa carteirinha, tá? Não se preocupem, às vezes lá a gente coloca, às vezes, 4 de 2020, tinha que ter sido feito, não dá mais pra fazer. Não, vem, a gente olha e a gente talvez tenha que fazer uma dose a mais, tudo isso tem que ser readequado, porque sim, tem vacinas que tem reforço,
Então, vacinas específicas que tem reforço, tem vacinas que não precisam mais de reforço. Então, não se preocupe se tinha que ser feito lá em abril do ano passado e não foi por causa da situação da pandemia, por medo e tal. Venha, né? Tanto na rede privada quanto na rede pública, levem a carteirinha para a gente poder avaliar se precisa ser feito, que vacina precisa ser feito, que reforço tem que ser feito, né? Indiferentemente da faixa etária, tá, gente? Uma coisa bem importante para as mães, né? As crianças, elas têm a sua imunidade teoricamente desaberta, elas estão evoluindo o processo do sistema imunológico, da proteção contra doenças. Então, a gente começa normalmente a vacinar a criança quando nasce, a hepatite, ao nascer, depois tem a BCG, que graças a Deus veio contra a polio, né? E depois ela vai uma evolução, né? Isso, a evolução das vacinas, o sistema imunológico dela vai teoricamente se inchando, vai se desenvolvendo. Então a criança está com o sistema imunológico aberto, então ela vai fazer uma imunidade muito mais adequada lá para a idade adulta, para a velhice dela, se a gente fizer o calendário adequado aqui. Isso tudo é estudado, ninguém inventou, não, vamos fazer tal coisa. Não, é tudo estudado. Por que começar aos 2 meses tal vacina? Por que começar ao nascer a hepatite? Por quê? Tudo isso tem um porquê, se eu for explicar é muito tempo, né? Mas é importantíssimo seguir. Criança, importantíssimo seguir o calendário. Adulto também é muito importante, com certeza. Idosos, novamente, eu venho trazer da importância das pessoas se vacinarem contra a gripe, né? Que principalmente é um grupo que é muito atingido quanto a isso, porque o idoso, daí, o nosso sistema imunológico começa a ficar mais lento quando a gente é mais idoso, né? Então, tem que fazer as campanhas que tem que fazer a vacina, né? A campanha, no caso, sei lá, tem uma campanha da febre amarela, tem que ir lá fazer, que essa doença está voltando novamente, infelizmente, pela baixa adesão de vacinação, tem que fazer, tem uma campanha para o tétano, tem que fazer, tem uma campanha para gripe, influenza, tem que fazer, por quê? Porque o nosso sistema imunológico, isso é estudado, tá? O que acontece? Sai uma orientação da Anvisa, do Ministério da Saúde, que tem que se fazer uma campanha contra a febre amarela, por quê? Porque está aparecendo doença, gente, é estatística, entendeu? Então isso é disparado e orientado às campanhas, os dias D que é feito na rede pública, exatamente por causa disso, porque aparece essa doença e eles enxergam que tem que ser feita nova aplicação, reforço, por causa do risco das pessoas adquirirem, né? Então fica aí o recado, procurem manter a sua saúde em dia, procurem manter o seu calendário vacinal em dia. Se tem dúvidas, procure o sistema de saúde, tire as suas dúvidas, não deixe de cuidar de si mesmo, tá? Novamente, Juliana, muito obrigada. Eu agradeço pela oportunidade muito grande de falar sobre vacinas, que eu gosto muito desse assunto. Eu acho que é a nossa maior arma contra muitos tipos de doenças que a gente já tem, né? Tomara que saia uma vacina contra o câncer, tipo em geral, que seria maravilhoso, né? Que é uma doença muito ruim. Então, muito obrigada e desculpa alguma coisa, né? Porque eu falo bastante também, mas a ideia é passar o máximo de informação e que as pessoas consigam absorver alguma coisa e enxergar a importância desse assunto. Então, para você que acompanha as redes sociais aqui do Jornal Estafeta, se quiser compartilhar essa informação, curta, compartilhe esse vídeo e nos vemos semana que vem no próximo Saúde e Bem Viver. Até!